salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Gente, e no programa de hoje eu recebo uma convidada muito, mas muito especial. Faz tempo que eu queria trazer ela aqui e confesso que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu acompanho de verdade o conteúdo dela, aprendo com ela. E olha só que interessante, gente. Fonoaudióloga por sugestão e mentora de oratória e comunicação por paixão. Apresento a vocês a minha nova amiga, a doutora Fernanda de Moraes. Seja bem-vindo, Fernanda. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Estou extremamente feliz em estar aqui para falar sobre esse assunto apaixonante, que é a nossa comunicação. Nós precisamos da comunicação para termos bons relacionamentos pessoais, bons relacionamentos profissionais. Então é uma grande satisfação. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é imensurável a alegria de estar com você hoje aqui, doutora. De verdade, eu acompanho muito seus conteúdos, me ajudam muito. O pessoal que já me acompanha sabe, isso aqui eu sou um adepto da filosofia do lifelong learning, do aprendizado contínuo, e você é uma das pessoas hoje que fazem todo sentido, que eu acompanho de verdade o conteúdo que você gera. Então, o seu conteúdo é de alto valor e gera muita conexão. Então, parabéns primeiro por ter um conteúdo tão direcionado e tão especial. Quem não acompanha a doutora não sabe o que está perdendo. Aliás, doutora, vamos começar já passando suas Bíblias? Por favor, porque assim, se você confia em mim, se eu tenho credibilidade com você, se você acha que as pessoas que eu sigo, que eu influencio, os livros que eu indico para vocês, faz sentido, por favor, sigam a doutora Fernanda de Moraes. Sim, meu Instagram, @fe.demorais com i, Moraes com i. O YouTube, que tem já mais de 500 conteúdos, 500 vídeos, que é Oratória Sem Medo. E aí de lá dá para ter os outros contatos de outras redes também. Sensacional. Fernanda, que também é mentora de comunicação e oratória. Exato. Como é que começou essa caminhada sua, doutora? Fala pra gente um pouco a respeito, porque eu acho que quando alguém se autodenomina ou quando é mentora, é porque ela passou por um processo de muito aprendizado, Sim. De muita entrega. Então, quando a gente fala mentor, de verdade, né, vamos usar as pessoas que realmente têm a mentoria como algo, como um propósito, né? Sim. Que é o seu caso. Como é que começou esse processo? Porque deve ter envolvido ali muito conhecimento, muita Sim. entrega, muitas horas de aprendizado. Porque se você acompanha a Fernanda como eu, você vai ver que ela não vende algo que ela não é. Fato, ela é uma grande comunicadora. Então, assim, da postura, que eu vejo duas formas aqui, postura e da parte linguística também. Então, eu gostaria que você falasse como é que começou essa sua história. Ai, muito obrigada. Foi um processo de transformação, porque hoje eu faço palestras, eu dou treinamentos corporativos, mentorias individuais para CEO, para gestor, para vendedor, para qualquer profissão, porque todo mundo precisa se comunicar bem nos dias atuais. E a minha vida não era assim. Eu não era uma pessoa desenvolta que gostava de falar em público, que se sentia à vontade. Eu era extremamente tímida, muita vergonha, extremamente contida. Eu lembro que, assim, na infância, ficava atrás do meu pai e da minha mãe, ali meio escondida. Sou filha única, filha de um vendedor, olha só, que curioso, né? Extremamente tímida. E meu pai, eu lembro que ele chegava em casa com os troféus que ele ganhava ali de vendas, campeão de vendas. E minha mãe um pouco mais quieta, aquela pessoa mais sábia, que sabe o momento certo de falar, como falar. Então, é talvez uma mescla aí dos dois para eu me desenvolver. E extremamente tímida. Eu lembro que minha mãe dizia assim: Fê, vai até a padaria ali, compra meia dúzia de pãezinhos. Mãe, eu tô tão ocupada, assim, eu tenho que brincar, eu tenho que fazer um trabalho pra escola. Eu inventava 500 desculpas porque eu pensava assim: puxa, eu vou falar o quê lá pro padeiro, assim? Oi, senhor padeiro, você pode me ver 6 pãezinhos? Coisas básicas do nosso dia a dia, que a gente não pensa, simplesmente fala. Eu tinha muita trava. Na escola, a mesma coisa. Eu era aquela criança, adolescente, que fazia todas as pesquisas, que montava a cartolina, que na época era cartolina, né? Não sou tão velha assim, tá? E ficava, desenhava, fazia toda a parte escrita do trabalho, mas nunca apresentava. Sempre atrás, sempre nos bastidores, evitando ao máximo. Só que eu tinha uma paixão na adolescência, que era cantar. Eu gostava de cantar no coral da igreja, cantava em casamentos, na banda. E uma amiga, na época, teve um problema de voz. E eu tava bem naquela época, assim, decidi o que eu ia fazer de faculdade. Eu pensava, vou fazer faculdade de música, ou quem sabe medicina, porque eu gostava de criança, de repente próximo, pediatra, né? é super medicina, parecido. Né? E
naquela dúvida. E minha amiga teve um problema de voz e começou a fazer sessões com fono, a Sandrica. A Sandrica disse assim, Fê, tô fazendo fono, tem tudo a ver com você, porque ela faz exercícios de voz, você gosta de cantar. Já pesquisou sobre isso? Ah, interessante, né? Nunca tinha ouvido assim falar, sempre pensava na fono, com criança que trocava letra, errava na hora de falar, mas não voltada à voz. Aí eu lembro que eu comecei a pesquisar, vi algumas fonoaudiólogas na época que trabalhava em empresa, trabalhava na TV, e eu comecei a ter ali algumas inspirações e pensei, tá bom, vou ser fonoaudióloga, já sei. Vou ser a fonoaudióloga dos cantores. Uau. Porque aí eu vi os cantores que antes de entrar no palco faziam exercício de voz, eu achava o máximo aquilo. Eu pensei, vou ser essa fono. Entrei na faculdade. Uso do diafragma. Exatamente. Entrei na faculdade. Eu vou ensinar hoje aqui o uso do diafragma. É isso aí, fica ligado. Entrei, mas com a mesma dificuldade, Marcelo. Não gostava de fazer apresentações, os seminários eu evitava. Até que no 4º ano de faculdade, numa disciplina de atendimento aos pacientes, que a gente tinha que na sala de aula comentar, atendi esse paciente, fiz esse exercício e teve essa mudança para a professora validar se aquela conduta era a melhor. Essa professora disse assim pra mim, Fernanda, se você não começar a falar mais na aula, eu vou ter que reprovar você nessa disciplina. Uau. E eu lembro que aquilo me chateou tanto, Marcelo, porque eu era extremamente boa aluna, eu tirava notas altas, nunca tinha pego uma DP, recuperação, nada. E ela queria me reprovar porque eu não falava, porque ela tinha que me chamar para falar, porque eu não tinha iniciativa de fazer uma pergunta, de compartilhar. E eu lembro que eu chegava em casa arrasada e chorava, porque assim, eu não me conformava com uma situação dessas. E ela falava, uma fonoaudióloga, ciência da comunicação, que não fala, não dá. E nessa mesma disciplina, eu sofrendo, teve uma oportunidade de uma apresentação. Uma apresentação que seria num teatro, para um grande público, para a reitoria da faculdade, com convidados. E o tema que caiu para mim foi voz cantada, que era um tema que eu era apaixonada. E na faculdade nem tive muito sobre canto. Mas pensei assim, puxa, tenho 2 opções agora. Ou eu encaro esse desafio de falar em público, ou eu tiro 0. No final, assim, até consigo passar, porque as minhas notas são altas, né? Na média ia dar pra passar. Eu pensei, não posso ficar nessa, eu tenho que me desenvolver. Eu lembro que escolhi a primeira opção, ainda bem. Encarei essa oportunidade, só que eu me preparei demais para aquela apresentação. Eu lembro que eu escrevi tudo que eu ia falar, como eu ia cumprimentar as pessoas, de que maneira eu ia desenvolver o assunto, como que eu ia encerrar. Depois fiz um roteiro com palavras-chave e depois fui pro PowerPoint. E inovei na época no PowerPoint, porque era muito comum antigamente, e isso infelizmente ainda é, né? Que eu no meio corporativo vejo bastante disso ainda. Copiar do Word, agora do ChatGPT, né? E colar no PowerPoint e ler toda aquela informação, né? E eu lembro que eu coloquei palavras-chave, uma aparecia por vez, imagens, metáforas, coloquei as ondas sonoras da voz antes do exercício e depois do exercício para ver a mudança que tinha nos harmônicos. E treinei bastante essa apresentação, ensaiei demais. Chegou o dia da apresentação, tava com o coração palpitando, respiração ofegante, né? Aquele nervosismo básico de sempre, mas encarei a situação, fiz a apresentação. Terminando, dá aquela sensação de alívio, né? Ai, que bom, terminei, me livrei dessa situação. E eu lembro que essa professora Silvana, não sei se ela vai assistir esse podcast, mas ela sabe que ela é ela, veio andando assim, passos firmes na minha direção e falou assim, Fernanda, eu falei assim, meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Ela falou assim, você arrasou nessa apresentação, menina. Você fala tão bem em público, você tá escondendo o ouro da gente? E não foi isso que eu tinha sentido, porque eu senti borboletas no estômago, respiração ofegante, mas as pessoas não tinham notado isso. Sim. Nisso, as minhas amigas também vieram, Fê, você arrasou, você foi muito bem, arrasou nessa apresentação, a melhor palestra, deu certo, gente, sério. Aí eu comecei a perceber que se eu treinasse, se eu me preparasse, eu poderia ser uma ótima comunicadora e que isso poderia transformar a minha carreira profissional. Porque imagina o seguinte, Marcelo, hoje em dia, e isso para qualquer profissão, é muito comum que a gente invista em certificações, em MBA, em conteúdos técnicos, em cursos internacionais, que é super importante, com certeza, é a nossa base. Só que de nada adianta eu ter todo esse know-how e na hora de falar eu não ter uma comunicação alinhada ao conteúdo, à minha experiência. Eu deprecio tudo que eu sei, eu descredibilizo os meus argumentos
argumentos, a minha negociação, o jeito que eu me mostro para o mundo. E que bom que eu tive esse insight nessa época, porque depois eu comecei a estudar sobre a comunicação, entrei na especialização, fiz o mestrado, uma série de outros cursos para justamente me desenvolver e, na verdade, até mudando um pouco o meu sonho, que não era mais ser a fonoaudióloga dos cantores, mas a fonoaudióloga daquelas pessoas que queriam falar bem em público, sem travas, sem bloqueios, que era exatamente o que eu tinha passado. Eu pensei, puxa, se eu me desenvolvi, por que outras pessoas também não podem se desenvolver? E hoje eu recebo muitas pessoas, não pessoas só tímidas, extremamente contidas como eu era na época, mas pessoas que falam muito bem, mas que querem ser acima da média, Claro. que querem elevar o poder de influência, querem melhorar a apresentação pessoal para um cliente, num evento de Sentir networking. mais segurança, que está fazendo de uma forma técnica. Né? Com certeza, quer ter voz. É como o caso do no vendedor meio. também, né? Exato. Muitas vezes o vendedor acha que ser o cara do jeitinho, ser ali o malandro, né? No bom sentido. Cara, isso não funciona. Técnica. Exatamente. Se você fala bem, se você fala o necessário, nem mais, nem menos, da Com forma certeza. de falar, com o tom de voz, com, né? Você consegue. Ó, usei aqui propositalmente um né? Que eu gostaria depois que a gente vai falar sobre os nés da vida. E é interessante porque todo mundo pode se desenvolver. E assim, eu percebo que esse foi um grande divisor de águas para minha vida profissional. Porque talvez eu fizesse os mesmos cursos, mas se eu não soubesse mostrar isso para as pessoas, o quanto eu posso ajudá-las, talvez eu não conseguiria atingir o nível que eu estou hoje, que pode melhorar ainda mais, com certeza. Sempre, mas hoje eu tenho uma consultoria que é a Voice Care, que já tem 17 anos no mercado, que já é estabelecida. Como é que chama? Desculpa, Voice Care, treinamentos e palestras. Até o nome foi... Voice Care, treinamentos e palestras. Vem da Procura voz. aí, cara. Procura aí que você não vai se arrepender. Não tô fazendo propaganda, é jabá, né? Que eu confio no trabalho dela. Sim, e a consultoria ela começou na faculdade até, numa disciplina em que todo mundo tinha que montar uma empresa ali, pensar num nome. Como eu gostava muito de voz, pensei, Voice Care, cuidados com a voz, vai ser o nome da minha empresa. E que acabou vingando não só para voz, mas para comunicação no geral. E hoje nós temos muitos clientes, tanto empresas nacionais como multinacionais, na nossa carteira. E por que isso? Porque todo mundo precisa desenvolver a comunicação. Pode ser dentro da área comercial, pode ser na recepção, pode ser no atendimento ao cliente, pode ser na condução de um grande evento, pode ser o CEO, que é um porta-voz que precisa reportar informações na mídia. Todo mundo pode se comunicar melhor. Como eu fui assessor de imprensa nas minhas várias coisas que eu já fiz na vida, aliás, eu tenho algumas coisas que o pessoal que me conhece aí sabe que uma história se aproxima um pouco da sua. Eu era com na quarta ou na quinta série, não lembro, vou fazer de uma forma resumida. Teve uma apresentação, eu era o cara que fazia sempre os trabalhos, e aí o pessoal falou assim, de última hora, quem vai apresentar hoje é você. Eu estava seguro em fazer, até eu subir no palco. Aí começou um trauma que durou até a minha terceira faculdade. Por quê? Quando eu subi no palco, quando eu olhei a galera ali, eu me senti extremamente constrangido, despreparado. E assim que eu piso, a galera começa a olhar com um tom de repulsa. Né? A professora, eu olhava para a professora, eu demorei um pouquinho para falar, que eu estava tentando respirar ali para me segurar, né? E a molecada começou a rir. Nossa. E aí o que acontece? Eu não consegui falar. Eu simplesmente saí correndo. Você sabe o trauma que isso me gerou? Isso eu tô falando com 10, 11 anos de idade. Então, a minha primeira faculdade, eu era o aluno que trabalhava, fazia, mas na hora de tirar o 10, de levar a responsabilidade pelo trabalho que fez, eu entregava de mão beijada para alguém que só fosse apresentar. Entendi. Ainda que a pessoa não fizesse nada. Porque para mim aquilo era pior do que a prisão, do que tomar uma surra do pai. Aquilo para mim era dolorido. E assim, primeira faculdade, segunda faculdade, do meio pro final, foi quando eu comecei a ter alguns cargos de liderança, algumas coisas, e eu comecei a desenvolver, entender que aquela comunicação, porque assim, se eu tivesse aqui com você e 10 pessoas na mesa, eu falava tranquilamente. Sim. Ligou uma câmera, um microfone, ou subi algo que me deixasse meio metro acima das pessoas, acabou. Entendi. Eu não conseguia, eu travava.
Então eu ia muito mal. Então assim, foi um trabalho onde eu procurei curso de oratória, onde eu procurei psicologia também, né? Me entender um pouco por que eu tinha ficado. Claro. E assim, então hoje eu subo no palco para 2, 3, 5 mil pessoas. Para mim, se eu estivesse na cozinha da minha casa, Olha não dá só. nem frio na barriga. Uhum. Assim, na boa, de verdade. Parece que não tem não, mas assim, durante um momento eu desconfiava muito da minha capacidade de falar, eu vou esquecer, eu vou tropeçar, enfim. Mas é algo que eu me coloquei naquela situação para que eu tivesse o resultado e quando eu comecei a ter a capacidade de falar assim, cara, eu vou fazer porque tem que ser feito. Não porque eu gosto, mas eu vou fazer porque tem que ser feito. E aí hoje terminou nisso. Hoje tem podcast, a gente apresenta, enfim, e as coisas acontecem, apresenta eventos. Então, você tem muita segurança por ter passado por isso, para falar que é possível qualquer pessoa conseguir. Leandro, acho que saiu a nossa imagem aqui do para que qualquer pessoa consiga ter a capacidade de falar, de se comunicar de uma forma expressiva, com certeza, com autenticidade. Sim. Eu acho que é outra coisa, ser autêntico. Exatamente. Né? Não adianta você querer usar o que não é para você. Não Concordo. adianta você querer ser o Silvio Santos se você não tem essa característica, vai ter outra para desenvolver. Eu gostaria que você falasse, principalmente as pessoas que são tímidas e que têm algumas dificuldades a serem vencidas, que é possível, porque para mim foi, para você foi. Sim. Então se a gente conseguir vencer isso, com certeza, você todo como mundo pode. E o que você falou agora da autenticidade é um dos pilares da boa comunicação. Porque, diferente da oratória antiga, que as pessoas acabavam associando que fazer curso de oratória tem que usar o mesmo gesto, a mesma voz, o mesmo olhar. Não. A oratória contemporânea traz as suas verdades, os seus valores, aquilo que você acredita, com mais harmonia. O seu corpo, a sua voz trazem a mesma informação, eliminando ruídos. E aí entram aqueles ruídos que muitas vezes empobrecem a nossa comunicação. Como você comentou, do vício de linguagem, né? Tá, o que não tem problema eu falar uma vez, 2 vezes. O problema é você falar 25 vezes em 1 minuto. E tem um monte de gente que acaba tendo esses ruídos e não percebem. E isso acaba reduzindo a nossa autoridade. Por isso, para você que é tímido, você que pensa, puxa, mas não é para mim falar no palco. Puxa, conduzir uma reunião, vou fugir, deixa outra pessoa ir no meu lugar. Não, você pode se desenvolver. Você pode ter essa habilidade em alta performance. Falar com excelência, falar com segurança, de maneira convincente. As técnicas, a ciência vem para nos ajudar, não para tentar mostrar um personagem ali para as pessoas, não, de jeito nenhum, mas exatamente para nos apoiar e nos dar muito mais confiança de como se portar, de como falar, de como iniciar um assunto. Uma dificuldade muito grande dos tímidos, e isso eu recebo até em pessoas que não são tímidas, mas pessoas que são boas no palco, mas têm dificuldade no one-on-one, face a face. Sim. Porque não sabe muito bem como puxar um assunto, às vezes em evento de networking, vai conhecer uma pessoa, só que é muito direto ao ponto. O que você faz? Você pode me ajudar nisso? E não sabe, assim, ter aquele approach inicial, quebra-gelo, que é tão valioso. Tem gente que acha, principalmente pessoas da área comercial, da área de finanças, a gente vê bastante, que isso é uma perda de tempo. Você fazer um quebra-gelo com o seu cliente, cumprimentando, trazendo um assunto aleatório, pode soar assim, ele vai achar que eu tô aqui. Por isso chama quebra-gelo. Exatamente. E é extremamente válido. Isso pode ser determinante para o sucesso de uma negociação, de uma reunião. É você caprichar no quebra-gelo. Por isso que é tão interessante. Você que é tímido, às vezes para falar em público, ou mesmo com uma pessoa só, dá para se desenvolver, dá para com certeza falar sem travas e transmitir a sua melhor versão, o seu melhor naquele momento. Fernanda, e como é que você vê uma pessoa preparada? Como é que é esse processo de preparação? Então vamos falar, eu sou um palestrante, mas eu não sou um palestrante profissional. Porém, eu estou na minha empresa e eu preciso falar com 50 colaboradores, mas eu preciso falar de uma forma clara e principalmente segura, certo? Como é que eu faço um processo? Como é que você orienta essas pessoas a fazer um processo de preparação para isso? Claro que de maneira personalizada, porque depende do seu objetivo, depende do seu público, depende da mensagem que você vai compartilhar, do contexto em que você vai compartilhar, de maneira geral. Primeiro Você já deu a dica, ó.
De uma forma simples. Ela já falou. Primeiro ponto. Para quem você vai falar. Essa é a base, né? Marcelo. O lugar onde você vai falar. Ou seja, Exato. qual a estrutura física que eu tenho? Tem que ser levada e pensada. Quem são as pessoas, né? Com certeza. Quem é o público para quem eu vou falar? E qual o conteúdo eu vou falar? Então, com 3 frases, já deu aqui 3 orientações. Exatamente. Valiosas. E até já conto um exemplo bastante atual de um mentorado que é diretor de uma grande indústria farmacêutica e que sempre me procura nesse mesmo contexto. Quando tem eventos grandes com outras indústrias também, e geralmente se leva o que tem uma exigência maior. Quanto maior o nosso nível dentro da empresa, maior é a exigência da comunicação. Mas se espera que fale bem, que saiba se expressar, que saiba conduzir bem uma reunião, tenha presença diante das pessoas. E este mentorado, ele vai ter um evento num restaurante, isso dessa vez, em outros momentos foram outros contextos, e um dos pontos importantes, até para ele se sentir seguro, porque ele é muito bom de negociação, ele é muito bom com 1, 2, 5 pessoas. Passou disso, ele começa a se sentir um pouco incomodado. E um dos pontos importantes, para quem ele vai falar nesse evento? São pessoas que sabem a respeito do negócio dele, são pessoas que não sabem. Por que isso é tão importante? Parece que é tão simples, é tão bobo até, e não é. Porque às vezes a gente está habituado a usar uma linguagem que é muito comum na nossa área, que é técnica. E a gente acaba falando essas mesmas palavras e expressões para outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento. Sim. E o que acontece? Você solta ali uma palavra que é da sua área, o seu ouvinte fica com vergonha de te perguntar. Porque ele vai pensar assim, poxa, se eu perguntar isso pro Marcelo, vai achar que eu sou meio ignorante, assim, né? Então é melhor eu nem perguntar, né? Deixa eu fazer uma cara de paisagem, como se eu estivesse entendendo. E não, eu preciso entender com clareza a informação. Segundo ponto, o local que você vai falar. Quando a pessoa se sente muito envergonhada, não se sente à vontade, quanto mais você antecipa a situação, conhecendo, por exemplo, a estrutura do local, onde as pessoas vão estar, onde você vai falar, se você vai usar microfone, qual microfone? Você vai usar microfone de mão? Você vai usar lapela? Você vai usar o headset? São informações importantes para a gente se sentir mais seguro, porque você sabe de que maneira se posicionar. E é exatamente essa é parte do trabalho, do planejamento que nós fazemos. Além disso, a organização das ideias. De que maneira você vai abrir? Porque todo mundo, de acordo com o segmento, não importa, você sabe sobre o seu assunto. Ninguém melhor que você mesmo para falar aquilo que você faz. É a sua rotina. Só que de que maneira você vai abrir esse discurso? E aí tem estudo que mostra que os momentos mais lembrados pelas pessoas, quais são? Se nós dividirmos em começo, meio e fim. É o começo e o fim. E geralmente nós investimos no meio. Porque eu vou trazer esse dado, vou contar essa história, vou trazer essa estatística. Essa abertura não foi bacana. Exato, em como você vai começar e como você vai encerrar. Tem que encerrar lá em cima também. É uma velha frase, né? A primeira impressão é que fica. Você subiu, não gerou empatia, você pode ter perdido boa chance de se E essa primeira impressão, tem estudo que mostra que leva 7 segundos. Tem estudo que mostra que em 1/10 de segundo. Tem estudo que mostra em 0,2 segundos. Ou seja, você vai começar a primeira palavra, as pessoas já têm um julgamento a seu respeito. Por isso que a sua postura, o jeito como você olha, tem que ser muito estratégico. Tem que trazer essa naturalidade, mostrar a segurança que você tem para falar sobre esse assunto. Muito, né? Demais. E muitas pessoas associam assim, porque quando eu falo em público, Fernanda, eu crio assim uma linha no horizonte e olho pro além. Imagina eu conversar com você agora, Marcelo, olhando pro nada. Vai ficar meio estranho, né? Não cria conexão. Esse cara fumou aí, né? Exatamente. Ou até o tom de voz. É legal você falar isso, porque as pessoas entram assim no robô e bom dia, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Marcelo. Aliás, eu acho que esse ponto, muito bem tocado, levantado, é uma das coisas que, para mim, quando eu vou ver um discurso, é o caso quando você usa a inteligência artificial. Né? Agora tem até melhorado um pouco, mas põe uma leitura. Pega aí, se você tiver uma Alexa, coloca uma leitura de um livro, você vai entender muito bem o que a doutora está falando. Sim. Do começo ao fim, é a mesma voz, o mesmo tom. Você começa a cair no sono, gente. Sim. Aquilo começa a gerar... Tô olhando para a câmera errada, viu, gente? Começa a gerar o quê? Uma monotonia, uma coisa que cansativa. E você vai perdendo o foco.
Então, por isso que, por exemplo, você alterar a voz, né, doutora? Uhum. E momentos de pausa, por exemplo, eu brinco muito com a história da pausa, é o seguinte, eu faço a seguinte analogia. Lembra quando que você era criança, que você ia para a escola, ali, quarta, quinta, sexta série, sei lá, e aí, de repente, estava aquela falação na aula, você não estava prestando atenção em nada, você estava aqui brincando, fazendo alguma sacada, de repente, vinha uma pausa. Um silêncio. Um silêncio. Você pode ter certeza que a hora que você olhar, a sua professora estava te olhando. Então, aquele silêncio ali é muito pior. Então, a pessoa, quando ela está distraída aqui, em um momento de pausa, qual é a primeira atenção? A primeira, ela volta para olhar para ver se ela é o centro das atenções ou o que houve. Com certeza. Por isso que a pausa bem usada num conteúdo, Sim. dentro do contexto, eu acho ela fundamental. Eu gostaria que você falasse Lógico. um pouquinho de tudo isso. A pausa, ela cria suspense, ela pode despertar o interesse no que vai ser dito. A pausa, ela serve para dividir o assunto em blocos. A pausa nos ajuda a organizar as nossas ideias. Por exemplo, agora você fez alguns questionamentos, algumas perguntas, eu não preciso responder na lata. Eu posso fazer uma pausa de 1, 2 segundos. Para quê? Para dar a melhor resposta, pensar aqui na qualidade do que eu vou trazer. Eu não preciso responder de bate-pronto. E muitas vezes as pessoas se incomodam com esse silêncio e acabam preenchendo com sons. E até para falar o nome, meu nome é Fernanda. As muletas, né? Exatamente. E isso chega para o ouvinte muito, como algo bastante negativo. As pessoas recebem melhor o nosso silêncio do que todos esses preenchimentos. E isso é treino também. Porque, primeiro, é autoconsciência, que é o que você até comentou hoje no início. Eu tenho que ter consciência de que eu tenho essas pausas que são preenchidas por sons. É um primeiro passo. E um segundo passo, substituí-las pelo silêncio. E muitas vezes essas pausas, elas vêm, não é porque eu não sei o assunto, mas é um hábito, é um vício que eu tenho de a cada frase, a cada ideia, ficar esticando as palavras desse jeito. Isso empobrece muito a comunicação, né, doutor? Fernanda. Isso. Não precisa, doutora. O que é uma pessoa interessante para você? Uma pessoa que tem um bom papo. O que é um bom papo? É algo que seja do meu interesse e do interesse dela. Tanto que uma das técnicas interessantes em eventos de networking ou quando você quer criar novos relacionamentos com as pessoas é você trazer pontos em comum. Que tipo de assunto você tem em comum com o seu interlocutor que você possa explorar? A pessoa interessante também não é a pessoa que só fala. Puxa, tem tanto assunto, é tão culta, tão inteligente, mas não dá oportunidade do outro falar. Ou seja, não escuta ativamente. Na nossa cultura, é muito comum nós elogiarmos as pessoas boas de oratória. A gente não elogia aquele que é bom de escutatória. E a escuta é extremamente valiosa. Escutar é o novo abraço. Às vezes nós estamos em algumas conversas que você pouco fala, mas você escuta. E a pessoa termina aquela conversa assim, nossa, foi tão bom conversar com você, Marcelo. Como você é legal, viu? Muito obrigado por me escutar. E você só escutou, teve poucas intervenções. Por isso, uma reflexão para todo mundo que está aqui assistindo esse podcast é escutar mais. Falar também é importante, mas saber escutar o outro, fazer perguntas que sejam relevantes. Vamos supor, você está conversando com um cliente, o cliente contou uma história para você, faça perguntas para ter mais detalhes dessa história. Não fique só pensando no business. Porque eu tenho que falar aquele produto, aquela ideia, aquela solução fantástica para ele. Não, escute ativamente e elimine ruídos. Se é o seu celular que pode tirar a sua atenção, deixa o celular longe, deixa no silencioso. Se é o seu smartwatch que fica toda hora, também não fica olhando, ou tira a notificação. Eu lembro de um cliente também, que durante a nossa conversa, o tempo todo ele fazia isso. Eu falei assim, gente, mas será que ele tá com pressa? Ou tá muito chato o que eu tô falando? Porque é o primeiro pensamento que a gente tem. Mas não era isso, ele tava vendo as notificações. Chegava uma mensagem, chegava um e-mail, ele dava uma olhadinha. Só que isso é extremamente constrangedor para outra pessoa. Pensando no ambiente profissional, são pequenos ajustes, cuidados que nós podemos ter para melhorar aquele, ter uma conversa mais interessante e exatamente atingir o nosso objetivo, que é criar relações muito melhores. Sem dúvida. Interessante não interesseiro, né? Exatamente. Essa linha, né? E uma pessoa carismática? Como é que você enxerga características de uma pessoa carismática e é possível trabalhar a tua comunicação para que você passe a ser uma pessoa
carismática? Com certeza. O carismático é dinâmico. Carismático é diferente de simpático. O simpático é aquela pessoa sorridente, que tem uma voz com bastante melodia, até agradável, mas que não necessariamente é empático. E o carismático, ele é empático, ele se coloca no lugar do outro, ele sabe exatamente de que maneira falar, como falar, e também traz assuntos que são leves, que são pertinentes ao ouvinte. Quem é carismático, quem tem carisma, tem muito mais amigos, tem muito mais clientes, tem muito mais oportunidades. Vale muito a pena investir em desenvolver o carisma. Eu não preciso nascer carismático, eu posso desenvolver. Tem até um depoimento que o Bill Gates fez alguns anos atrás, e ele comentou que uma das características que ele gostaria de ter e que só o Steve Jobs tinha na época é o carisma. E o Steve Jobs não era tão carismático assim no dia a dia, né? A gente assistindo ali os documentários. Mas no palco, puxa, as filas para assistir as apresentações dos produtos da Apple, ou a presença de palco. Então é algo que pode ser desenvolvido também por meio de técnicas de comunicação e oratória. Steve Jobs era um ator. Ah, com certeza. Ele era um cara extremamente antipático, antissocial, com muitos problemas ali de relacionamento, sim, mas ele se transformava. Mas por que ele se transformava? Porque ele foi um cara extremamente preparado para a comunicação. Eu, por exemplo, eu tenho alguns exemplos. Eu sou muito fã do Martin Luther King, por exemplo. Nelson Mandela. Sim. Então você tem grandes referências de comunicadores, não necessariamente de palco, mas pessoas que tinham essa capacidade, como Mahatma Gandhi. Você tem vários, né? Com certeza, marcaram história. Marcaram história com uma comunicação. Aqui no Brasil você tem Silvio Santos, sim, que eu acho ele assim, fantástico. O Silvio é um show à parte. Eu tenho até medo do dia do Silvio. É verdade. Vai acontecer tudo, mas é uma pessoa assim que eu tenho um apreço por ele. A gente com cresceu certeza vendo e tem essa coisa, né? Mas isso é preparo. Sim. Né? O Silvio é um cara extremamente preparado. Não é, sim, que o Silvio está lá fazendo... Às vezes ele faz de uma forma tão fácil, tão natural e autêntica, sim, que você... Mas, cara, ele é muito preparado. Com certeza. Né? Ele desenvolveu técnicas para isso. Por isso que o trabalho da Fernanda eu admiro muito, porque imagine você líder, vamos entrar no papo de liderança. Como é que você engaja uma equipe? Como é que você faz para ter o seu time do seu lado? Como é que você faz que a comunicação flua entre os seus colaboradores? Se você não tiver a capacidade de comunicação, se não for natural e autêntico, não acabou sua vida. Sim. Certo, doutora? Com certeza. Você tem como buscar ajuda para que você possa melhorar isso. Sim. Então, assim, é um tema que às vezes ele é pouco falado, mas a capacidade... Um bom vendedor é o chavequeiro, que aliás eu odeio isso, eu odeio essa expressão, mas ou é o cara que é treinado para fazer aquilo. Presta atenção, vamos fazer um jabá aqui para os vendedores da Prudential, você vai entender, os caras são extremamente preparados. Alguns momentos até chatos, mas assim, eles são preparados para fazer o que eles fazem. Sim. Né? Agora, você tem pessoas que têm alguma deficiência, mas que se negam a se desenvolver. Com certeza. Acho que nasceu assim, vai morrer assim. Então, e a gente sabe que é possível melhorar. Né? Com certeza. Sabe que eu até mencionei isso numa palestra esses dias, sobre um estudo que foi feito com líderes americanos, e nesse estudo eles chegaram no número de horas que se perde devido à má comunicação. E nesse estudo mostra que geralmente as empresas perdem de 6 a 7 horas por mês devido à má comunicação. A má gestão do tempo, a falta de objetividade, a comunicação truncada. E aí, falando mais profundamente da liderança, o líder que expõe o seu liderado. Às vezes, precisa puxar a orelha ali de alguém, mas assim, não mede muito esforços. E vai lá na frente de todo mundo. Fulano, você fez isso? Como que você não responde o e-mail daquela pessoa? Isso constrange. Sim, sem dúvida. São pequenos ajustes que são importantes de nós termos o cuidado. E é um respeito que você tem pelo outro, de chamar num ambiente que seja privado. Esses dias até ouvi de uma pessoa assim, mas eu não tenho tempo de chamar minha colaboradora pra falar com ela. Eu falei, meu Deus, peraí. A gente tem que desconstruir isso, porque não pode acontecer isso, imagina. Você não tá preparado pra ser líder. Exatamente.
Exatamente. E pensando no líder, é a referência. O líder precisa de uma comunicação não violenta. O líder precisa de objetividade, gerir o tempo, falar de uma maneira assertiva aquilo que ele precisa e não agressiva. E a gente vê uma série de líderes que acabam associando. Eu sou líder, né? Eu sou chefe, eu posso falar de qualquer jeito. Imagina, ele vai fazer o que eu mando. Peraí. Exato. Eu tô rindo aqui, doutor, que veio um insight aqui. Meus amigos, meus sócios estão me ouvindo aqui, não vou me deixar mentir. Quando eu falo ou mando um áudio, eu costumo ser muito transparente e objetivo, mas eu tenho essa linguagem não violenta. Uhum. Porém, quando eu escrevo no WhatsApp, as últimas 2 semanas, acho que eu tive uns 2 ou 3 problemas de comunicação com meus sócios. Porque quando eu vou escrever no WhatsApp, eu costumo assim, precisa ser feito tal coisa, temos até amanhã. Isso começou a gerar um mal-estar no time, como se eu fosse como se as minhas cobranças fossem mais. E a gente está falando de sócios, não estamos falando de subordinados. Né? E aí um dos meus sócios me falou, você está gerando mal-estar, porque não é a forma como você fala, mas a forma como você escreve no WhatsApp está gerando o pessoal satisfeito. Eu engoli seco, sendo bem... Poxa, mas eu não ligo muito em receber esse tipo de informação dividida. Mas eu não me coloquei no lugar da pessoa que está lendo, do leitor daquilo, né? Então eu gostaria que você falasse também dessa diferença da comunicação escrita, que é um e-mail, e principalmente hoje o WhatsApp, para a comunicação falada. E eu tenho até um diagnóstico já para te passar com relação a isso. Por quê? Quando nós gravamos o áudio, nós conseguimos transmitir emoção. E quando eu escrevo, é muito mais desafiador. Então eu posso falar para você assim, eu preciso que você entregue esse documento. Ou, eu preciso que você entregue esse documento. Ou, eu preciso que você entregue esse documento. Olha a diferença da terceira versão para a segunda. Que eu não falei por favor, eu não falei o seu nome, nada disso, que ajudaria e muito também na comunicação. Só que o fato da minha voz ter uma melodia de maior acolhimento, sem agressividade, de assertividade, traz um outro ar para a comunicação. Falou assim, por favor, né? Eu ainda fui lá ler, eu falei boa tarde, falei por favor. Mas eles entenderam que aquilo era meio que sarcástico, assim, sabe? Entendi. Assim, é uma coisa, como é que eu vou te falar? É muito delicado, né? Com a certeza. Conversa escrita. Realmente aí é um ponto que eu vou te falar, eu como líder preciso melhorar e como parceiro, né? Às vezes a gente tem preguiça de escrever mais no WhatsApp, porque a gente está, sei lá, tá no táxi e tal, você vai escrever de uma forma mais objetiva. Sim. E aí às vezes as pessoas interpretam de uma forma, poxa, que arrogância, que falta de cuidado, né? Então, tem alguma técnica que você explica para isso? É até interessante que, se puder, você telefone para a pessoa. É a melhor forma. Que é a melhor forma. Não sei que você precise documentar aquilo e já mandar no WhatsApp. É verdade. E até uma recomendação bastante importante é que quando você tem a oportunidade de fazer uma videoconferência ao invés de telefonar, muito melhor. Porque na videoconferência você consegue, muito melhor, ter toda a expressão corporal, tem uma série de outros recursos que te ajudam a ser mais assertivo, a colocar mais emoção na mensagem, por mais técnica que essa mensagem seja. E quando eu falo no áudio, além do tom de voz contar demais, e no escrito, que eu não tenho nada disso, só dependo exatamente do código das palavras, é muito mais desafiador. Por isso é interessante se colocar no lugar do outro. Será que eu lendo essa mensagem seria uma forma assertiva, educada, generosa de receber a mesma informação? Ou será que eu estou indo muito direto ao ponto, sendo muito incisivo e pode dar uma interpretação que não é a que eu quero? É uma reflexão importante. É uma reflexão importante e serve para mim. Doutora, como não ser prolixo? Agora a gente já falou um lado, agora vamos falar o outro. Sim, né? Sim. Objetivo demais, eu tendo a ser objetivo demais, principalmente na parte escrita, mas às vezes quando eu tô trazendo para mim aqui para ser uma coisa muito bem clara, que são erros meus também. Em alguns momentos eu sou prolixo. Entendi. Em alguns momentos eu repito uma informação, principalmente quando eu acho que a pessoa tem uma certa dificuldade ali de captação da ideia, ou que eu não fui muito claro. Mas eu já ouvi algumas vezes, né? Poxa, você está sendo prolixo nisso. Entendi. Já teve esse feedback? Já tive. Uma ex-professora de comunicação. Entendi. E o que é interessante, você comentou de um público específico que você tem a ideia de que ele não está entendendo a informação, que é um público. Confuso, exato.
Agora tem um outro tipo de interlocutor, que é aquele que já entendeu qual é a informação. E que a partir do momento que eu começo a explicar com outras palavras, aquela mensagem fica cansativa, fica repetitiva. Qual que é a recomendação? É que primeiro você tenha certeza, faça a leitura do seu interlocutor, se ele realmente não estiver entendendo. Você não vai ser objetivo e só falar o A, B e o C, sendo que ele não entendeu nada. Você vai ter que usar outras palavras para justamente melhorar aquela clareza na informação, ou melhorar a sua técnica de organização. Agora, se o ouvinte já entendeu, você elimina detalhes e deixa os detalhes para ele perguntar para você. Por quê? Porque pode ser que aquele detalhe seja irrelevante para ele, que não é tão importante naquele momento, não faz tanto sentido. Olha que legal, você traz a estrutura básica e elimina detalhes, deixa os detalhes para o ouvinte questionar para você. Essa é uma forma interessante de estratégia para uma comunicação mais objetiva. E evitar por exemplo, e para ilustrar, e deixa eu contar uma história, que geralmente quem é prolixo quer garantir que a mensagem seja clara, seja realmente entendida pelo outro, só que ilustra demais. Só que não necessariamente o ouvinte ele pede, ele precisa daquelas ilustrações. Eu tive um chefe, e uma vez ele me deu uma lapada, eu tinha tudo que eu ia falar com ele era um cara que ele tinha tendência de entender do jeito dele e aplicar do jeito dele, né? Com uma certa, como é que eu vou dizer, sem muito tato. Ele ia lá, entendi. Então eu tinha o vício de sempre explicar com muito detalhe. Mas ele falou pra mim, cara, eu já entendi na primeira vez, você acha que eu sou burro? Nossa! Foi um dos momentos também que me fez repensar esse tipo de comunicação. Cara, como ele vai entender, eu vou tentar ser o mais claro possível. E eu vou deixar a ele o restante de caso ele fique com alguma dúvida, né? Que é exatamente o que você explicou aqui. Então, eu tinha uma tendência muito grande a ser prolixo e hoje eu busco, da melhor forma possível, não ter esse comportamento, porque sim, ele pode ser, inclusive, entendido como se você estivesse menosprezando a inteligência do receptor da mensagem. Sim. Né? Essa reação dele, para mim, foi muito desconfortável, porque realmente, você acha que eu sou burro? Nossa. Então... E tudo depende do contexto também, né, Marcelo? Porque se você está no happy hour, está com a sua família, está num almoço, num jantar, nada impede você contar uma história, que lembra outra história, que lembra outra história. É gostoso. Agora, se você está numa situação profissional, o menos é mais. É melhor eu ter mais cuidado com o que eu falo e como eu falo do que querer lotar ali de exemplos de ilustrações. Sem dúvida. Fernanda, hoje você é mentora de profissionais, de empresários, né, de empreendedores, de líderes, de diretores, de atletas profissionais, pessoas que querem realmente e que estão geralmente num nível profissional avançado. E é comum essas pessoas terem que passar por pitch, oferecer um pitch, né? Inclusive a gente estava comentando de um programa que a gente participou que a nossa função era avaliar os pitches. Exato. Né? A gente fez esse programa junto na TV Bandeirantes, né? Não na mesma turma, mas a gente passou por isso. Como é que dica você dá para essas pessoas que vão fazer esses pitches, de como é que ele se prepara? Aí eu vou te usar em duas formas, do ponto de vista de oratória e também do ponto de vista de fonologia. Como ele fazer um aquecimento de voz para ele não tropeçar nas palavras, e como ser curto, objetivo, mas ao mesmo tempo passar uma informação necessária e suficiente para que a mensagem seja... Porque às vezes num pitch, uma coisa muito importante, só para colocar todo mundo na mesma página, o pitch, ele geralmente tem que ser rápido, você vai ter 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo, 3 talvez, se for muito. Mas você tem que passar a mensagem de uma forma muito clara. Sim. Porque ali você pode perder um cheque de milhões. Com certeza. Sim, geralmente feito para investidores. Sim. E aí eu dependo daquilo para crescer o meu negócio. Exato. Falando primeiro do discurso. O discurso precisa ser compacto com impacto. Porque de nada adianta eu ser objetivo demais, mas eu não impactar o meu ouvinte. Gostei muito disso. Que é compacto com impacto. E como ser compacto com impacto? Estruturando com estratégia. Primeira coisa, eu tenho que começar ressaltando um problema
que é a minha ideia, que é a minha solução, que o meu produto resolve. E esse problema tem que fazer sentido para o investidor. Não pode ser uma coisa aleatória. Que problema você resolve? É interessante já começar com esse problema. Pode ser por meio de uma pergunta, pode ser por meio de um mito que você vai desmistificar com o seu produto. E no final, falando sempre de começo e fim, que são os momentos mais importantes ali num pitch também, de que maneira você vai encerrar? Você pode fazer um call to action, que é uma chamada à ação. Eu não posso terminar então dizendo esse é o meu produto, então ele é bem interessante. O que você achou? Não, né? Sim. Tem que terminar já motivando as pessoas a quererem investir naquele produto, naquele serviço. Por isso que esse começo e o fim tem que pensar muito bem. Pensar em quem é esse investidor para adequar também a informação, evitando palavras que sejam muito técnicas, palavras difíceis e realmente ressaltando o valor daquilo que eu estou propondo. Falando agora da forma. A forma é essencial, porque de nada adianta ter um discurso extremamente estratégico, organizado, estruturado, só que com aquela voz bem linear, e tem gente que decora. Eu lembro que nesse programa mesmo, um monte de gente decorava ali o pitch e ficava aquela coisa meio robotizada. Então eu estou aqui hoje para falar sobre este produto, papapá, com aquela voz bem linear. Muitas vezes a tendência é o cara esquecer, porque ele está num momento de pressão, totalmente desconfortável. Sim. Ele decorou. O que acontece quando você decora? Nossa, esquece uma palavra, já era. Acabou. E outra, tem gente que acaba demonstrando isso com o corpo, e aí começa com gestos exagerados, assim, tentando lembrar a palavra, e você vê que a pessoa está extremamente nervosa. E não, você tem que ser confiante, tem que falar pausadamente. Quer falar com autoridade? Fale pausadamente. Imagina eu falar para você, então é muito importante, Marcelo, sempre que você for apresentar o podcast, que você seja bastante enfático com a sua voz e que você use gestos e que a sua dicção seja clara. Você entendeu o que eu falei, só que não foi com tanta autoridade, parece que eu tô meio nervosa, quero despejar isso logo. Agora se eu digo assim, Marcelo, sempre que você for apresentar um podcast, observe 3 coisas importantes: a sua dicção, a maneira como você vai gesticular e as variações da sua voz. Ou seja, eu falei a mesma coisa, inverti ali algumas coisas, só que com mais pausas entre as informações. Isso traz mais autoridade, aumenta o meu poder de influência e com certeza me ajuda a convencer as pessoas que estão próximas, no caso de um pitch. Excelente, muito bom. E para aquecimento de voz, passa alguns exercícios para a gente aqui hoje, para a gente trabalhar, gente, ó. Olha o que vocês vão ter aqui, um pitchzinho do que a doutora passa, que a Fernanda passa na mentoria dela. Sim, é claro que o ideal é que cada exercício seja personalizado, porque alguns precisam falar mais forte, outros têm que falar mais fraco, outros precisam falar mais devagar, outros têm que acelerar, ter mais dinamismo na comunicação. No geral, o que nós vamos fazer já ajuda bastante a melhorar o timbre da voz, a você ter mais confiança, mais firmeza quando falar e até evitar aquela sensação ruim de sabe o pigarro? Aquela sensação de que fica na garganta e você quer falar e aquela te atrapalhando. Uma técnica interessante é a técnica de vibração de língua. Nessa técnica nós vamos inspirar e falar esse som. Você pode fazer esse som, fazer essa técnica por 2 minutos. Acabou o ar, inspira e recomeça até dar 2 minutos no relógio. Um segundo exercício para melhorar a melodia da voz, os graves e agudos que nós usamos, é a técnica de vibração de língua, só que no grave e agudo, como se fosse uma ambulância, assim. Também por 2 minutos. E além de preparar a voz, Marcelo, é muito importante preparar a dicção também. E o que é ter uma boa dicção? É falar corretamente, pronunciar os sons de uma maneira clara. As pessoas não podem ter dúvida se a Fernanda disse faca ou vaca, pato ou bato. Tem que ser muito claro para outra pessoa. Por isso que é importante melhorar a dicção. Um dos recursos essenciais da boa dicção é a amplitude do movimento, que é o quanto eu abro a boca na hora de falar. Que não pode ser nem travado assim, porque dá uma impressão de que eu tô meio mal-humorada, não tô afim aqui de conversar com você, Marcelo, tô com raiva hoje. E também não pode ser exagerada, porque se eu falo assim, você vai dizer que metida essa Fernanda, já viu aquelas socialites na TV como exageram na hora de falar, fica uma coisa artificial. Não é esse o nosso objetivo. Vamos fazer um exercício. Nós vamos falar as vogais A
I, U, exagerando no movimento. Assim, A, abrindo bem a boca. Fala comigo, Marcelo. A, o I em sorriso, I, e o U bico grande. U, de novo. A, I, U. Mais uma. A, I, U. Muito bem. É um ótimo exercício para vocês fazerem até na frente do espelho ou com a câmera do celular aberta para você ter o apoio visual e observar se realmente está abrindo bem a boca na hora de falar. O grande, o I com o sorriso e o U com o bico. Isso. Muito legal, muito bacana. Essas são técnicas que você aprende também em consulta na sua mentoria, né? Eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para vocês agora. Prometo que eu já volto pro tema, mas olha o presente que eu ganhei, galera. Eu vou falar para vocês. Eu estou muito feliz, vou ler, você pode acreditar comigo. Power Speaking, dê voz às suas ideias. Vou até repetir aqui no mic. Power Speaking, dê voz às suas ideias. Eu já ganhei aqui a minha assinatura, o meu autógrafo. Tá na capa. Tá aqui na capa, ó, que bacana, gente. Ó. Aí são aqueles privilégios de quem resolve apresentar um podcast que se desafia, que é ter oportunidade de criar uma relação com pessoas como a doutora Fernanda, que eu sou extremamente fã. Fernanda, fala um pouquinho desse livro pra gente. Sempre tive o sonho de escrever um livro, mas sempre postergando, até que quando eu engravidei, eu pensei assim, quando nascer meu filho, eu vou ter que ficar um tempo em casa, né? Sim. Amamentando. Vai ser o momento que eu vou escrever o livro. E claro que não foi nada disso, né? Porque é uma loucura, você não dorme, tá mal-humorado, cansado, não tem nada a ver. Mas na pandemia consegui desenvolver isso, a pandemia me ajudou nesse ponto e saiu esse livro. No livro, você vai ver vários assuntos relacionados à comunicação, com dicas, pesquisas e exercícios também. Então, você que quer participar de lives, você que quer melhorar a expressão corporal, você que quer usar melhor a sua voz, quer organizar melhor o discurso. São diversos insights relacionados à nossa comunicação no geral para você dar voz às ideias e parar de perder oportunidades. É muito legal aqui, ó. Dê voz às suas histórias, o que falar nos vídeos. Aí, gente, então você que está buscando melhorar a sua comunicação de uma forma profissional, com técnicas, com orientações, eu indico aqui, não li ainda o livro, acabei de receber, presente da doutora Fernanda. Inclusive, agora eu vou pedir desculpa para ela, eu comprei há uns 30 dias uma revista muito interessante, em que a doutora foi capa recentemente. Né? E um profissional da comunicação, eu acho que para qualquer profissional é sempre uma honra você estar na capa, estampar a capa de uma revista. E como? Falando a revista Negócios, né? Isso, Gestão e Negócios. Que é uma revista extremamente conceituada no meio empreendedor. E sendo capa de uma revista onde você trata o seu tema, a sua especialidade. Como é que foi isso? Imagina, celebrei até. Porque contar a história, compartilhar toda a minha trajetória de transformação, que é o que traz a matéria, e também com dicas para você melhorar pitch de vendas, a comunicação e expressão corporal, a organização das ideias, a sua imagem de comunicadora, a imagem profissional, sim. Foi extremamente gratificante. Então, assim, é um reconhecimento de um trabalho que nós estávamos falando nos bastidores, que não é fácil. É um trabalho árduo, de anos, de dedicação, de conteúdos, de inovação nesse período aí que a gente passou de pandemia, que com certeza mostra que vale a pena. Esse foi minha maior lição, assim, meu maior aprendizado com essa matéria de capa, é que vale a pena. Uma coisa interessante, a gente está falando de uma empresa, de uma revista de negócios, né? Falamos do livro. E o programa aqui chama Tudo Acaba em Business. Sim. E aí eu quero saber, como começa o seu sonho empreendedor? Meu sonho empreendedor começa em ter... aliás, antes de ter o meu negócio, que é aquela que eu criei até o nome da empresa na faculdade, eu trabalhei para diversas outras fonoaudiólogas, com empresas dando treinamentos para a área de telemarketing, para o meio corporativo. Foi como eu comecei. Eu lembro que eu tinha bastante dificuldade, mesmo já tendo passado por essa situação de presença perante as pessoas e também de atendimentos, porque eu comecei atuando exatamente 100% como fono, atendendo crianças,
confiança, que não é o meu know-how hoje, atendendo qualquer coisa, porque quando a gente sai da faculdade Claro, não dá natural. para escolher tanto, Não dá né? pra nichar. E eu lembro até de atender numa clínica em que eu recebia R$ 5 por paciente. Uau. Que assim, não pagava nem a gasolina Eu até o imagino. local. Olha Mas só. serviu do quê? De experiência, de aprendizado, fez parte da minha história. Eu lembro que quando eu comecei a Voice Care, que eu comecei num site, resolvi fazer o site para começar a divulgar o negócio, que é a comunicação, os treinamentos, as sessões, eu lembro que eu panfletava na rua. E os meus pais me ajudavam a colocar lá o papelzinho no para-brisa do carro, a Uau. entregar nas clínicas de dentista, É, nos a escritórios. trajetória, né? Então, assim, é muito gratificante ver que um sonho, o quanto vale a pena. Às vezes a gente tem alguém assistindo aqui que está começando um novo negócio Sim, e pensa, mas será que eu vou conseguir? Ou no primeiro perrengue você já quer desistir? Não, se você realmente tem esse sonho, não desista, persista, que vai valer a pena. Às vezes até pessoas da sua própria casa podem falar algumas coisas que são contrárias ao que você gostaria de ouvir. Talvez você não seja tão acolhido, mas se você tem um sonho, persista, persista, durma pensando nisso, acorde pensando nisso, que vale a pena. Eu acho que eu entendo que a principal característica, concordo 100% com você, de um empreendedor é persistência. Sim. Gente, não tem negócio fácil. Não tem negócio que não vai gerar desgaste. Que você não vai ter que abrir mão. Cara, o estúdio, sei lá, meu terceiro, quarto negócio ao mesmo tempo. E ele tá me consumindo um tempo lascado, que eu não imaginei que fosse consumir tanto, só que eu faço com muita paixão. Uhum. Só que o que você faz, você abre mão de muita coisa. Sim, com Não certeza. dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E tem que persistir. Se eu fosse ouvir todo mundo, as pessoas, eu já teria desistido muitas vezes em muitos negócios da minha vida. Mas o que muda o cenário, eu aprendi isso com um ex-sócio meu, é a tua persistência. Com Ele fala uma coisa certeza. para mim, qualquer projeto que eu começar, eu vou até o final. Sim. É disciplina. Então, assim, eu gosto muito da filosofia estoica, né? A gente estava comentando isso, né? E é que o que está sob seu controle, você tem que fazer o melhor. Sim. E o que não tiver sob seu controle, você tem que ter paz. Com certeza. Porque você não pode, se caiu uma bomba, explodiu o prédio, qual é o teu controle sobre isso? Não dá para você ficar pensando, e se? Uhum. Então você tem que fazer o seu melhor. O Com que está ao seu certeza. alcance. Né? Então isso traz uma paz muito grande pro coração. Sim, né? sim. Mas e se der tudo errado? Pode ser. Só que eu não vou trabalhar para dar errado, eu vou trabalhar para dar certo. Claro. Se eu posso olhar esse copo que está aqui, ó, de duas formas. Uhum. Meio cheio, meio vazio. Eu sempre vou olhar de cheio. Sim. Mais para cheio. Se eu olhar ele mais para vazio, a tendência é que eu não construa nada. Uhum. Se der errado, você tentou. É isso, você Aí aprendeu. você vai começar, puxa, mas Você se eu aprendeu. tivesse tentado, será que hoje eu estaria em outro patamar? Mas você não tentou. Você tentou e tem história para contar e vai errar menos da uma próxima vez. Sem dúvida. Doutora, vamos voltar ao tema Tá muito bom esse papo de oratória. Eu adoro. Olha, a gente passa dias aqui, Fernanda, falando disso. Eu recebo muitas ligações, eu acho que todo brasileiro recebe. Aliás, Leandro, você recebe ligações de telemarketing alguma vez por dia ou não? Como é que tá a sua vida? Umas 3, 4 tamanhos. Ai. O telefone toca o dia inteiro. E tem uma característica nesse pessoal de telemarketing que é realmente marcante. Falar o gerundiês. O uso do gerúndio. Você poderia estar esperando. Eu acho que isso. Olha. Cara, tem gente que se veste mal, tem gente que tem mau hálito, mas falar gerúndio talvez seja pior. Concordo com você. Esses dias até essas empresas que costumam ligar bastante perguntou assim pra mim: você seria a Fernanda? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu respondi, eu seria a Fernanda, porque eu não conseguia falar outra coisa. Aí a pessoa até fez uma pausa, assim, sabe? Ela tá sendo sarcástica, mas eu tava sendo mesmo. Mas Ainda bem que assim, ele entendeu. falta de treinamento até da própria pessoa, porque às vezes você pode até pensar, puxa, a empresa não investe em mim, mas e você?
tem investido em você mesmo? Você tem lido? Porque a leitura nos ajuda tanto na construção das ideias, a ampliar o nosso repertório de palavras, a aprender mais sobre a língua portuguesa. E quantas oportunidades nós podemos perder por errar o português. Eu lembro que eu queria passar uma vez numa nutróloga, e eu perguntei para uma amiga, você tem uma indicação? Dela me indicou uma doutora lá. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o Instagram dela, né? Porque hoje em dia a gente não olha mais o site da clínica, não fica... É o Instagram. Fui olhar o Instagram dela, mas ela tinha tanto erro de português falando, que eu pensei, eu não vou passar nela. Não tinha nada a ver com o português, ela ia me receitar outras coisas, mas... Não consegui, porque aquilo, assim, meio que manchou a imagem dela pra mim. Por isso é tão importante tomar o cuidado com o português, com o jeito como a gente comunica as coisas pras pessoas. Dá sempre pra melhorar. E às vezes no telemarketing, exatamente... Eu estaria avaliando. Eu vou estar transferindo, eu vou estar te passando pra outra área. Vou estar enviando e-mail, vou estar reportando. Dói o ouvido. E perde a credibilidade também, com certeza. E tem algumas palavras assim, algumas expressões que, poxa, por exemplo, para mim fazer, né? Para mim é muito comum. Nossa senhora, mas isso, assim, são algumas assim que são usadas de uma forma tão frequentes. Mas e mais. Mas assim, o tempo todo isso é corrigido. Você vê tantas pessoas, assim, é uma falta de cuidado também, né? Sim, e o que tem de conteúdo bom na internet para aprender o português também, e assim, é falta de iniciativa de procurar desenvolver, porque muitas vezes as pessoas têm feedback de colegas, de familiares, olha, você falou errado essa palavra, olha, dá para melhorar aquilo, mas tem gente também que pensa assim, mas eu não preciso, eu posso falar de qualquer jeito, porque eu já atingi um certo patamar aqui profissional, e isso é tão, tão triste, porque você saber comunicar bem as suas ideias, ser, como a gente estava falando agora há pouco, ser um camaleão na comunicação, que é conversar bem com qualquer tipo de pessoa, com qualquer nível, com qualquer profissão, com qualquer status, adequando a sua comunicação naquele contexto em que você está. E para isso eu preciso dominar a língua portuguesa. É o básico. Sem dúvida, eu concordo 100%. E outro caso curioso, mais do que de Benjamin Button, é aquele caso daquela pessoa que fala no diminutivo. Trabalhinho pequenininho, tem um minutinho, tem um segundinho. E principalmente entre as mulheres, isso acontece. Um presentinho, um coraçãozinho. Exatamente. E aí, Leandrão? O que você acha disso? Vou te mandar um presentinho com um coraçãozinho, bem pequenininho. O pessoal acha ainda que tá agradando, cara. Exatamente. Como isso é ruim, principalmente nas mulheres. Aí as mulheres chegam até a Fernanda dizendo assim, porque ninguém me ouve, como eu vou falar na reunião, ninguém dá valor para aquilo que eu falo. Tá, mas e o que você está falando? Como você está falando? Como está a sua linguagem corporal? E tem até um teste que eu faço de gênero na comunicação, porque não necessariamente as mulheres têm uma comunicação feminina e os homens têm uma comunicação masculina. Sim, e um dos traços da comunicação feminina é falar no diminutivo. E isso também, claro que depende do seu público. Se você fala com crianças, é diferente. Agora, se você está no meio corporativo, eu não posso ficar usando diminutivo. Trabalhinho, relatóriozinho, meu chefinho. Meu amiguinho. Que isso? Doutor, se você não quiser responder isso aqui agora, fique à vontade, que eu sei que é um tema chato que tem gerado aí Não, o tema é bom, mas tem gerado aí muita polêmica. O que você acha da linguagem neutra? Por exemplo, hoje o Leandro chegou aqui falando todes. Eu queria saber. Olha, na minha visão, depende do seu ponto de vista, tá? Eu vou ser bem neutra aqui também, na minha colocação. E até interessante que em apresentações, eu vi esses dias de uma até amiga de academia, e ela tá numa posição assim bem alta, e ela é homossexual, e ela começou a apresentação ela falou todos, todas e todes na apresentação dela. E assim, combina com aquilo que ela acredita, com a bandeira que ela está levantando. E assim, depende da bandeira que você está levantando. E aí vão ter diferentes opiniões e acredito que todo mundo tem que ser respeitado. Do ponto de vista linguístico? Eu acredito que todos e todas. Ou todos só, né? Sim. Até em apresentação eu evito falar senhores e senhoras, por exemplo. Eu não falo senhores e senhoras, mas se fosse senhores, porque já engloba todo mundo. Sim. Eu concordo com você.
Eu concordo tanto que eu contratei uma vez um professor para me dar aula de oratória. Eu vou começar a fazer umas palestras e eu gostaria muito que você... Eu comecei a gravar um vídeo e ele falou assim, ó, a partir de hoje você vai usar sempre. Sejam bem-vindos, todos, todas e todos. Eu falei, professor, tocou meu celular? Podemos regravar a nossa... Eu nunca mais falei com ele. Eu vou falar, não faz sentido, gente. Entendeu? Não é isso que eu estou procurando, não é essa melhora que eu estou buscando. E não é nenhum tipo de preconceito. Desrespeito, De jeito nenhum. A língua portuguesa, ela já é uma das línguas mais difíceis. Com certeza. Imagina o gringo quando vai aprender. Tudo. Se você acha que o inglês é difícil, você não sabe que é a língua portuguesa de conhecimento. E aí você tem uma palavra que engloba tudo, que é o todos, por exemplo. Tudo bem, você vai usar, mas assim, por que eu vou inventar novas coisas para dificultar ainda mais a cabeça de... Olha para o Nordeste, gente, o número de analfabetos, semi-analfabetos que você tem, ou pessoas que não têm ainda uma cultura, nem com a língua de uma forma, como eu vou te dizer, muito habitual. Imagina se você começar a fazer esse cara colocar coisas que não estão escritas. Então, assim, primeiro eu acho que é desnecessário. Né? Agora, eu concordo com uma coisa. E eu vou fazer a mesma colocação que eu falo no mundo empresarial. Quando você senta para conversar, para fazer uma apresentação para líderes que estão acostumados com tecnologia. Você tem um linguajar, o empresário, você vai usar a palavra know-how, você vai usar... São várias expressões que ali estão. Até acho engraçado o Thales Gomes do G4. Thales, quando você vai na imersão dele, que é voltado a empresário, ele fala 50% inglês. Olha só. De expressões focadas. Muita gente está reclamando dali. Eu, pelo contrário, fui estudar cada expressão para entender o que eles falam lá fora. Agora, entenda o contexto. Se ele sair dali, tiver num jantar de família, começar a falar desse jeito, realmente ele é um peixe fora d'água. Ele vai ser Depende do contexto, lógico. E aí, é aí que eu uso a linguagem neutra. Se você for falar num ambiente que aquilo é a realidade daquele ambiente, tudo bem. Agora, quando você chega num ambiente que aquilo não tem nada a ver, você quer impor isso, você está sendo inconveniente. E não é isso que vai fazer o outro respeitar mais a sua preferência. E você não vai ser muito além disso. Claro, concordo plenamente. Então, assim, acho que tudo no seu lugar. Né? Exato, concordo. Eu acho que isso é muito, muito interessante. Doutora, acho que daria para a gente falar aqui, Fernanda, por mais umas 2 horas com muito certeza. Conteúdo. Mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, até porque a tua presença foi extremamente agradável aqui no dia de hoje. Então, primeiro, vou pedir para você repetir para a gente suas mídias. Porque assim, quem acompanha esse podcast ganhou muito conhecimento, né, hoje sobre linguística oratória e entendeu a competência e a qualidade da Fernanda no propósito dela. Então, por favor, seu Instagram, seu site, fica à vontade. Você que quer se desenvolver, atingir novos ares profissionais, alavancar a sua carreira, você precisa investir na comunicação. Warren Buffett, bilionário, ele deixou um ensinamento. Perguntaram assim para ele, se você desse um conselho, o que você falaria para um profissional que quer crescer na carreira? E ele disse assim, se você quiser valer 50% mais que hoje, invista em sua comunicação. E esse foi um legado ali, um conselho de um bilionário. Então, vale a pena nós darmos esse valor. Bolsa, né? Sim. E nas redes sociais, você já vai ter um prato cheio de muitas dicas, muitas estratégias, insights para você começar a se desenvolver. Meu Instagram, @fe.demorais, com vídeos, reels, posts, todos os dias tem alguma dica. E o canal no YouTube, Oratória Sem Medo, que tem mais de 500 conteúdos para você também se desenvolver. E para quem quer aprender um pouquinho mais, Power Speaking, aqui. Disponível na Amazon. Já está na Amazon. Livro fininho, você vê ali que é bem objetivo, do jeito que hoje as pessoas... Compacto com impacto. Compacto e com impacto. Aliás, essa daqui vai ser a chamada comunicação. Compacto com impacto. Vai ser essa chamada muito boa.
Fernanda, eu gostaria que você deixasse um recado final para o seu público, para as pessoas que você gosta. Ah, e eu lembrei de uma coisa, a gente ia falar do diafragma. É Dá essa dica pra verdade, da gente, respiração. Qual que é a respiração dos grandes oradores, grandes palestrantes? É a respiração costodiafragmática. Nessa respiração, nós não enchemos aqui o nosso pulmão e elevamos o tórax desse jeito, porque isso tensiona o pescoço, tensiona os ombros, eu tenho pouco ar para usar na fala. A respiração ela é baixa, nós inspiramos elevando o abdômen, como se fosse uma bexiga, e expiramos encolhendo. É um treino para vocês fazerem em casa, sem movimentar os ombros. Inspira e expire contraindo o abdômen. Todo mundo treinando agora, hein? Uau, muito legal, muito legal. Ó, mais um, hein, Leandro? Mais uma aqui, isso aqui, mais um corte aqui. Bem lembrado. A aula. Então, agora, por gentileza, até uma dica final aí, uma palavra final para o público, para quem assistiu esse podcast que foi realmente sensacional. Fica à vontade, deixe seu recado. Primeiro, agradecendo mais uma vez pela grande oportunidade de estar aqui falando sobre a comunicação, o poder da comunicação para o nosso dia a dia profissional. E a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: as melhores mensagens, elas não são ditas e não são ouvidas, mas são sentidas no coração. E esse é o meu desejo, que você faça a diferença por onde você passar por meio da sua comunicação. Uau, que frase linda, hein? Parabéns, muito bom, de verdade. Lembrando aqui, gente, que esse episódio foi gravado aqui hoje, é dia 28, 27, 27, né? 27 do 11. É importante que vocês saibam a data. Eu sempre gosto de deixar claro o dia que foi gravado, porque geralmente vai no ar 2 semanas depois, e de repente a gente fala alguma coisa no dia que não fez muito sentido para aquela hora, mas Sim. tem que entender o contexto. Doutora, muito obrigado pela presença. Aliás, doutora, seja muito bem-vinda ao estúdio. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da experiência. Aliás, o que você achou do estúdio? Gostou? Maravilhoso, aconchegante, porque vocês não sentem o cheiro, mas cheirinho de novo tem aqui dentro. Muito bom gosto, a decoração, estão de parabéns. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Times Estúdios. Volte sempre que você quiser, a casa é sua. Tiver novidades, contato direto, porque realmente foi muito agradável o podcast de hoje. Lembrando que a partir da semana que vem tem mais, pessoal. O Tudo Acaba em Business fica por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço. Fui! Valeu!